Oi, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Patrícia e sejam todos muito bem-vindos ao canal Depois da Leitura. Hoje eu quero conversar com você sobre uma obra de uma autora que eu gosto demais, né? Como vocês já devem ter visto na capa, que é uma obra assim delicada, emocionante, profundamente humana e que me deixou assim, ó, com a cabeça explodindo. Mas eu vou contar tudo para vocês como é que foram essas emoções logo depois da nossa vinheta. Fica comigo. Pois é, pessoal. Vocês sabem, eu sou uma pessoa extremamente emocionada, né? Então, assim, bom, eu vou contar para vocês como foi ler este livro e tudo que eu senti, tudo que e cada explosão que eu tive, assim, é uma coisa muito louca, tá? E eu tô falando dos Esquecidos de Domingo, da autora Valérie Perrin. A Valérie, a maioria de vocês, ou alguns de vocês já devem pelo menos ter ouvido falar, ela chegou no Brasil com o livro Água Fresca para as Flores, tá? Que foi muito falado, muito vendido. E ali ela estourou e já vieram mais obras dela depois. Veio Três e o Querida Tia, e agora o último lançamento dela foi Os Esquecidos de Domingo. Porém, Os Esquecidos de Domingo, apesar de ter sido o último lançado no Brasil, foi o primeiro livro que a Valérie escreveu, em 2015. Tá? E o Querida Tia, que veio anterior a esse para o Brasil, foi escrito em 2022, o último até então escrito por ela, tá? Essa é a Valérie, maravilhosa, olha que chiquérrima, Valérie. E eu li dela, eu tenho eles aqui, os outros, três outros, na verdade, dois outros, o Querida Tia não tenho mais, mas foi o único que eu li dela, tá? O Querida Tia, os outros estão aqui, desde os lançamentos não foram lidos ainda, mas em algum momento serão lidos, tá? E aí eu trago aqui para vocês, se for do interesse. Assim, o Querida Tia, eu já falei em algum outro vídeo, não fiz resenha, eu acho que eu não fiz resenha dele, mas falei muito dele em algum outro vídeo que eu lembro. Foi um livro que eu gostei bastante também, e também foi um livro que me surpreendeu, assim, no final, enfim. Mas hoje nós vamos falar deste aqui, Os Esquecidos de Domingo. Eu, particularmente, pensava que ia ir por um caminho, e o livro vai por muitos outros caminhos, sabe? Nós vamos conhecer aqui a Justine, que é essa mocinha. Ela tem 21 anos e ela trabalha numa casa de repouso, tá? Onde existem muitos residentes lá, né, idosos que moram lá. E ela tem uma conexão especial com essa senhorinha aqui, que se chama Helene. E nós vamos partir daí, porque são tantas, tantas coisas que acontecem. O livro é fininho, ó, gente, não é um livro grosso, porque os outros livros da Valérie são bem grandes, tá? Esse é um livro fininho. Mas se você soubesse o tanto de história que tem nesse livro, eu percebi, eu vou falar diante do que eu já li dela, que foi o Querida Tia e esse aqui, né? Aí vocês podem me dizer nos comentários se os outros, quem já leu os outros, se também são da mesma forma de escrita. Ambos os que eu li, a Valérie, ela escreve em dois tempos, no passado e no presente, tá? Aqui nós vamos encontrar duas histórias, que é a história da Justine, que é a moça que eu falei, e da Helene, que é a residente da casa de repouso, tá? Então nós temos dois tempos, anos diferentes, e a partir daí, então, nós vamos saber, eu vou tentar resumir um pouco sem spoiler, tá, gente? Porque não tem como falar muito, né? Porque são muitas emoções. A Justine, ela mora com os avós que criaram ela e com um primo que foi criado como irmão dela, tá? E tudo que eu falar aqui, vocês já vão no início da obra saber. A obra inicia com ela escrevendo no caderno azul, né? Todo momento se refere ao caderno azul, escrevendo a vida de Helene. Porém, né, nesse vai e vem de tempo, a Justine também tem questões da vida dela pessoais, né, as quais ela também precisa encontrar, descobrir, enfim, são segredos familiares e alguns mistérios que envolvem a família dela e que ela, enquanto vai descobrindo a vida de Helene, ela também vai buscando entender a vida dela. Por que ela foi criada pelos avós junto com o primo? Os pais deles eram gêmeos e morreram num acidente de trânsito quando eles eram crianças ainda. Morreu os pais e as mães que estavam no mesmo veículo e aí os avós criaram. Alguns pontos sensíveis da obra. A avó tem depressão crônica e a todo momento ela tenta, né, desviver.
E a gente vai saber isso lá no final da obra, o porquê da avó ser dessa maneira. Tá? Então, esses temas são sensíveis. Tem muitos temas sensíveis nessa obra, tá? Assim como no Querida Tia, e a Valérie toca, sabe, em assuntos sempre bastante importantes. E a obra, ela é uma obra que é um drama, tá? Tem uma história muito dramática aqui, são histórias dramáticas, romances encantadores, um toque de humor, que tem partes assim que tu ri, né, de acontecimentos que tu acha engraçado, ou de falas, enfim. Tem partes que tu chora, e tem muito mistério. É interessante que ela consegue juntar tudo isso numa obra só. Né? Aqui nós teremos o mistério dos pais, né, do acidente de carro dos pais da Justine, que é o que ela tenta descobrir o que aconteceu, por que aconteceu o acidente, né, como eles eram muito crianças. Tem o mistério da depressão da avó, que até então a gente nem pensa que é um mistério, mas será um mistério que será bem no fim da obra descoberto o porquê dessa depressão. Né. O vô dela é uma pessoa muito calada, uma pessoa muito, assim, distante, eles nunca receberam muito afeto, foram muito bem criados, muito bem cuidados, mas não tinham aquela coisa do carinho, né, do toque, do afeto mesmo. E ela se conecta muito, voltando, né, desculpa, eu sou meio vai e volta, assim. Ela se conecta muito com esta residente, Helene, da casa, e vai escrevendo a história da Helene. A história da Helene é uma história também muito, muito interessante. Acontece quando ela era criança, depois durante a guerra e no pós-guerra. Né? Então é uma história com muitas informações também. Né? Uma criança muito humilde, que morava assim no interior do interior, né? E não aprende, não estudou, não teve condições. E ela conhece, que o sonho dela era aprender a ler, né? E ela conhece o Lucien. Lucien é um rapaz que também aqui vai contar a vida dele desde criança. É um rapaz que foi criado pelo pai, que é cego. A mãe abandonou eles quando conta a história direitinho aqui no momento que a mãe abandona, inclusive é uma passagem muito emocionante, assim. Não vou entrar em detalhes, mas tá aqui. E ele segue, né, cuidando do pai. Inclusive essa questão da visão genética, familiar, e tem toda uma história que eles também contam aqui. Mas o Lucien não, apesar de temer sempre, em algum momento, perder a visão, ele não acontece isso com ele, tá? Ele aprende a ler em braille, ele sabe ler em braille. E ele acaba conhecendo a Helene, né, e eles já jovenzinhos, né, e ele se propõe, porque ele se apaixona por ela, ele é, assim, enlouquecido por ela. E ele se propõe a ensiná-la a ler em braille, porque ela quer muito ler, né, e vocês vão, tem todo um acontecimento do encontro dos dois, como se encontraram, em que momento, que os pais faziam, como foi a vida, tá, neste livro curtinho tem tudo isso, gente, todas essas informações, não tem como entrar muito em detalhes, senão nós vamos ficar conversando a semana inteira aqui, tá. Então, assim, eles em algum momento se encontram jovens e ele descobre que o sonho dela é aprender a ler e ele ensina ela a ler em braille. E aí a história se desenvolve deste romance, que é uma história muito bonita, porém chega a guerra, e aí também muitas coisas vão acontecer, porque o Lucien vai ser convocado para a guerra. E aí eu não posso contar demais, porque daí a história vai explodindo a tua mente. Por que eu digo explodindo a mente? Porque a Valérie tem essa questão de colocar, assim, situações inimagináveis nos livros dela. Porque tu tá indo por um caminho, imaginando algo, assim, mas a Valérie, ela transforma, ela chega, assim, que ela muda todo aquele contexto em um ponto que tu jamais esperava que ia acontecer, e te surpreende muito em vários momentos, né? É algo que eu acho muito interessante na obra dela, né? Então, nós vamos conhecer, a partir daí, a vida da Helene e do Luciano. Essa gaivota que vocês veem na capa aqui também está na história. Porque essa gaivota, ela acompanha Helene desde que Helene era muito pequena, como uma proteção. A vida de Helene também tem muitos segredos ali envoltos, né? Porque a Justine acaba conhecendo a filha nas visitas de domingo e o neto. Outra coisa que aparece também na capa do livro, eu gosto que o livro ele retrata exatamente a obra. É a mala azul. Essa mala azul vai ter uma história também. Em algum momento ali ela vai fazer sentido. As hortênsias, né, também, que é o nome da casa. A praia também, né, porque a praia era onde Helena, Luciano
passavam férias, enfim. E tem todo um contexto aí, né? Inclusive, só cortando um pouquinho o assunto, essa capa brasileira é muito, muito, muito bonita, né? O ilustrador, olha isso, eu acho fantástico. Porque a capa, lá, eu vi a de Portugal, não sei se é a mesma na França, enfim. Não gostei, é só um rosto, assim, tapando. Não é nada bonito. Se eu achar, vou deixar aqui para vocês verem. Essa aqui é uma pintura, né? Essa capa, olha só. E traz todas as informações da obra aqui, tá? É só uma parte, tá? Então, seguindo aqui, a escrita, né, da Justine, desse caderno azul, da história da Helene, é a pedido do neto, neto de Helene, porque Helene quase não fala mais, né? Então, o neto pede para Justine que quando tudo que ela conseguir de informação sobre a vida da avó, que ela escreva para ele, né, nesse caderno azul. E é o que vai ser sendo feito. Também ela vai nos contar toda a trajetória de vida dos avós dela, desde o momento que se conhecem jovens, o casamento, como foram os anos de casado, quando os filhos nasceram, que eram os gêmeos, que são os pais da Justine e do Jules, né, o primo que ela chama como irmão, né, pois foram criados como irmãos, né. Então ela vai nos contar toda a história, tudo, quando os pais, aí depois entra a questão, quando os pais conheceram as mães deles até o fatídico acidente. Então, são muitas histórias que a gente vai conhecer dentro deste livro aqui. São muitos personagens, muitos, muitos mesmo. Tá? Eu tô falando para vocês aqui os principais da história, né? Os que mais. E tem um personagem que eu me apaixonei, que é o Já Nem Me Lembro o Nome. Sim. É assim que Justine se refere a este personagem. Este personagem é um rapaz que ela tem encontros esporádicos, assim, né? Não é namorado, mas é alguém que ela, de vez em quando, encontra, tá? E ela, desde o início, eu nem lembro o nome dele. Então ela se refere a ele como Já Nem Me Lembro o Nome. Aí ela fala assim, já nem me lembro o nome, me mandou uma mensagem hoje, eu não consegui responder, algo assim, né? Então aí tu já tem momentos ali bem engraçados, assim, né? Algumas passagens. Só que é um personagem, gente, que ele segue até o fim da história e eu me apaixonei, é encantador, tá? Ele é encantador. No início ele entra muito sutilmente na história, ele aparecendo, mas ele vai crescendo no decorrer da história, né? Então, como eu disse, são muitos, muitos personagens mesmo. Para vocês terem uma ideia, assim, olha tudo o que eu escrevi nesse livro. Fora o que está escrito no meio do livro, aqui onde tem as marcações, assim, né? Outra coisa interessante também que eu quero colocar para vocês é que a Valérie, ela traz muito referências de outros autores, outras obras, cinema, diretores de cinema, filmes, né, antigos. Traz também uma série de TV, ela traz aqui. É muito interessante. Eu amo livros que trazem outras referências. Eu fiz uma lista, assim, aqui de autores, enfim, de outras obras que ela traz aqui, porque eu gosto de conhecer depois, né? Vou procurar conhecer aqueles autores que são mencionados ali, tá? E aqui ela traz muita, mas muita referência mesmo, né? É muito interessante, tá? Os Esquecidos de Domingo já dá mais ou menos para imaginar que são os residentes dessa casa de repouso, porque domingo é o dia das visitas e que quase ninguém aparece para visitá-los. Acontece que alguém liga para as famílias, quando assim as famílias, porque no início as famílias visitam, mas depois acaba abandonando, né? Nunca mais aparece. E alguém faz ligações para as famílias, aquelas famílias que deixaram de visitar, que há muitos anos não visitam, e informam, olha, fulano morreu essa noite, então você venha domingo para a gente assinar os papéis, né, e as famílias vão no domingo. Chega lá, a pessoa não tá morta. Essa pessoa faz isso, esse personagem, faz isso para que eles em algum momento recebam alguma visita. Só que isso vai se tornar uma problemática e a gente só vai saber também na última página do livro, tá? Então nunca leia a última página do livro, senão já vai trazer um baita de um spoiler. Quem é que faz essas ligações? Porque as ligações são feitas do quarto de um dos residentes que tá mais ou menos em coma, assim. Ele dorme o tempo inteiro, então ele não usa, não é ele, sabe? É alguém que entra no quarto e faz as ligações e eles nunca conseguem saber quem é essa pessoa que entra no quarto. Então esse é um outro mistério que, como eu disse, só no final do livro vocês vão saber quem é. Esses são os mistérios que permeiam, os mistérios da vida da Justine,
né, do acidente dos pais, o mistério dos telefonemas para as famílias, né, a vida de Helene, que acontecem muitas coisas, tem as passagens fortes, como eu falei, né, sobre depressão, né, sobre a guerra ali, tá, também traz passagens bem, então tem alguns pontos, assim, bastante fortes e doloridos, né, mas o interessante é que é uma obra que nos leva muito para a vida real, né, ela nos conecta, eu acho que justamente por isso, com os personagens, porque ela se torna muito real. Os personagens se tornam muito reais. O livro, ele nos toca profundamente por estas questões. E nos traz muitas reflexões aqui. Aqui a gente vai ter a reflexão sobre os idosos, né? Que são os esquecidos de domingo. Eles fazem. Ela toca nesse ponto, assim, que nos faz refletir muito sobre isso. E a obra, além de nos fazer, nos trazer essas reflexões, ela é muito envolvente, né? Porque ela vai nos trazer aqui memória, romance, como eu já falei, muitas dores, segredos. Então, não tem como não ter uma conexão, né? E prende. É uma obra que vai te prender do início ao fim. Até vou mostrar pra vocês, é uma obra fácil de ler, porque é assim, são pequenos capítulos, pequenos, aí passagens, deixa eu mostrar pra vocês. Assim, ó. Aí você pega a gotinha pra separar, tá? São passagens, às vezes, muito curtas, né? Então, é um livro muito fácil de leitura, além de te prender, é um livro que tu lê, tu consegue ler rapidamente por te envolver com a obra, tá? E por ser capítulos curtos, eu gosto muito de livros com capítulos curtos, porque eu gosto de parar no capítulo para depois seguir. Eu sei que tem outras pessoas que são assim também, porque eu já ouvi gente falando que também gosta de parar no capítulo, não gosta de parar num meio, num aleatório, assim, sabe? Para depois continuar. Mas enfim, a narrativa é extremamente envolvente, tá? A escrita é sensível, a escrita é acolhedora, né? E com todas essas questões, assim, delicadas, a gente encontra uma obra que nos traz também um lado doce, um lado bonito, que é o lado da esperança, o lado do afeto, e daqueles pequenos momentos que muitas vezes a gente não valoriza, e que são momentos gigantes, de uma beleza infinita, tá? Então, tudo isso a gente vai encontrar neste livro aqui, né? E ele nos conquista justamente pela humanidade desses personagens, tá? Então é uma obra que, de fato, nos faz refletir, nos faz sentir emoções. No início do vídeo eu falei para vocês que eu sou uma pessoa muito emocionada. E eu leio, eu sou a pessoa que lê, que chora, que grita, né? Então, que diz, eu não acredito, sabe? Eu sou essa que vai levantar, assim, para vocês terem ideia da minha emoção. Às vezes eu levanto e sigo lendo, caminhando, de tão, sabe, emocionada e ansiosa que eu estou com aquele acontecimento da obra. Eu sou essa pessoa, né? E esse foi um dos livros que me fez isso. Quando foi chegando no final, que foram desvendando os mistérios da obra, gente, expressei todas as emoções possíveis quando terminei. Só um ponto, assim, eu acho, tem uma passagem delicada do livro, um dos segredos da história, é algo bem delicado, assim, que pode ser até um pouco polêmico, tá? Mas quem conhece, né, não só a literatura francesa, como o cinema francês, sabe que eles têm essas questões, né, eles trazem sempre questões bastante pesadas e realmente incômodas. Sei que talvez alguns possam não achar tudo isso, né, e tá tudo certo, como eu sempre digo, né? Mas para mim é muito interessante, até pelo lado da escrita da autora. Eu acho que ela tem uma forma, como eu já falei, de escrita muito, muito interessante. E ela alinhava a história todinha, todinha, que tu... É um dom que essa pessoa tem de escrever, sabe? Porque é difícil, eu comentei com vocês, é muito difícil. Escrever é uma coisa difícil, né? Escrever ficção é uma coisa difícil, né? Uma narrativa longa é uma coisa difícil, né? Ela em nenhum momento te deixa, ela não deixa nada em aberto, nada. Ela fecha, como eu disse, tudo muito costuradinho, e tu chega no final, tu tem todas as respostas de um livro complexo, de um livro com muitos mistérios, com muitas portas abertas e janelas abertas, e ela consegue fechar todas e te deixar assim, ó, ok. Então isso também, né, porque eu tenho isso de ler a obra não só pela história, mas também pela escrita do autor, né, eu também, como convivo, né, com autores e escritores, eu acabo, né, já fiz cursos, enfim, eu acabo me envolvendo, né,
muito nessa questão da escrita do autor, que eu acho muito relevante. Acho que isso é um ponto muito relevante nas obras, tá? Quando tu te aprofunda na obra, né? Porque se tu lê rasamente, lê a ficção pela ficção, talvez muitos, não estou falando deste, enfim, ou da autor, enfim, já generalizando, não te passe nada demais. Mas quando tu te aprofunda na obra, na questão da escrita, acaba que tu vê coisas que talvez lendo só a obra, assim, tu não tenha visto, tá? Acho que é isso, eu já falei demais, já indico a obra, vou deixar o link aqui embaixo, como eu sempre faço. Se quiserem comprar através do meu link, sou muito, muito grata. E agradeço sempre, sempre demais a companhia de vocês. Você sabe que vocês são todos muito importantes para mim. Um beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.